Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje é dia 27 de julho e nós estamos iniciando o nosso doce maná, né? Hoje é o seu aniversário, parabéns para vocês todos aí, viu? Muitos anos de vida, felicidades e um abraço para vocês. Amados, no nosso maná hoje nós vamos falar acerca de como éramos antes de Cristo e como somos agora, tendo Cristo na nossa vida, tendo essa pessoa tão maravilhosa. E nós vamos tratar um pouco aqui no nosso maná sobre os benefícios para a nossa vida, as vantagens, só coisa boa, só maravilhas depois que Cristo passou a conduzir a nossa vida. Sabe, queridos, que antigamente nós éramos pessoas consideradas, como diz o mundão aí, sem futuro, né? Quando não conhecíamos a Cristo, o sacrifício dele, sabe, não tínhamos garantia de um futuro bom. Por isso que muitas vezes nós escutamos essa expressão, fulano é sem futuro, fulano era sem futuro. E sabe, querido, se formos analisar a nossa vida hoje, se não tivéssemos Cristo, que futuro teríamos? Né? Teríamos sim um futuro, né? Mas não um futuro bom, porque uma vida sem Cristo não é vida, né? E hoje nós temos a própria vida de Cristo habitando em nós. E nosso maná é exatamente sobre isso nesse dia. E eu estou novamente em Colossenses, né? No capítulo 2 agora, né? O Senhor tem coisas a tratar aqui nessa carta de Paulo aos Colossenses, né? Que traz hoje para a nossa vida muita realidade, muita coisa boa. Vida com Cristo é só bênção, né? E eu estou aqui no capítulo 2 de Colossenses, aqui é uma carta de Paulo, e no versículo 13, veja bem o que Paulo trata. Ele diz assim, ó: antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não judeus e não tinham a lei. Então, queridos, olha o que Paulo trata aqui. Que outrora, antigamente, nós estávamos, né? Não é que nós éramos, porque na verdade quando Deus criou eu e a você, o desejo de Deus era que a gente vivesse sempre unido com Cristo, que fosse um só com Ele. Mas Paulo frisa aqui que antigamente nós estávamos. Era uma condição de estado, de momento, né? E ele diz, espiritualmente mortos. Por quê? Nós somos um espírito, e esse espírito que nós somos, ele era separado de Deus, por conta do pecado. Então, Paulo começa a tratar aqui e dizer que antigamente vocês estavam espiritualmente mortos. Por quê? Aí ele diz por quê. Por causa dos seus pecados. Queridos, o que afasta a humanidade de Deus é o pecado. Você vê o quanto Deus investiu no ser humano, né? Porque Deus abomina pecado. Porque o pecado separava, como separa até hoje, as pessoas de Deus.
né? Porque com o pecado não tem como ter comunhão com Deus, não tem como ter união com Cristo, não tem como, não tem. O pecado, ele é, se eu ver uma palavra para o pecado é avassalador. Porque, queridos, uma pessoa sem Cristo, uma pessoa sem Deus na vida, ela não é nada. E antigamente nós éramos assim, espiritualmente mortos. Ou seja, essa morte é a separação do homem e Deus, né? E ele diz por quê? Por causa do pecado. O pecado, naturalmente, ele dominava as pessoas. Ele dominava ele dominava você. O pecado faz isso aí, né? Separar o homem de Deus. Aí ele diz, e por quê? Deixa eu virar aqui. E porque eram não-judeus e não tinham a lei. Pronto. Antigamente, né? Éramos espiritualmente mortos, porque a gente nem era judeu, né? E nem vivia sob a lei. Então nós éramos espiritualmente mortos, estávamos separados totalmente, não existia uma ligação nossa com Deus, né? Porque realidade hoje para a nossa vida, nem éramos judeus, nem vivíamos sob a lei. Então, era um povo espiritualmente mortos. E nós também, antes de Cristo em nossa vida, espiritualmente estávamos mortos. Separação de Deus é morte, né? Aí ele diz mais, mas ele vem agora com uma notícia boa. Boas notícias, porque o Evangelho, né? Nós não estamos no Evangelho, mas nós estamos numa carta aqui de Paulo. E Paulo muito inspirado para falar aquele povo de Colossos, né? Ele diz, mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Então aqui ele já estava falando com um povo, aquele povo de Colossos, que já tinha feito essa união com Cristo, né? Porque ele diz, mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Oh, queridos, coisa boa. Nós entendermos nesse dia que estávamos mortos, mas Deus ressuscitou a mim e a você, juntamente com Cristo. Quando Cristo ressuscitou, queridos, foi para trazer para mim e para você vida. E uma vida boa. Não há uma vida melhor do que a vida com Cristo. Não há, não tem outra vida. É uma vida maravilhosa. E eu não estou nem pensando aí em tribulação, aflição, angústia, adversidade. Não, eu estou falando da vida com Cristo, que é uma vida boa. Tendo Cristo na vida, as outras coisas a gente, né, passa, ou elas passam por nós, mas estando com Cristo, nós estamos na vantagem, né? E que vantagem! Fomos ressuscitados, estávamos mortos e fomos ressuscitados com Ele. Cristo não ressuscitou sozinho. Realidade para a nossa vida hoje. Ele não ressuscitou sozinho. Mas Ele ressuscitou a mim e a você, né? Aí diz mais, que Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados. Eita, meu Deus! É maravilha demais, é vida boa demais. Estávamos em uma condição de morte. Mortos estávamos, né? O que Deus fez? Nos trouxe vida, nos ressuscitou, juntamente com Cristo, e não se deteve por aí. O finalzinho diz que
Deus perdoou todos. Frisando bem aqui. Todos. Até aquele pecado que você achava, esse pecado aqui esse para perdoar, foi perdoado, né? Porque aqui diz todos os nossos pecados. Então, queridos, quando Cristo ressuscitou, quando ele foi para aquela cruz, levando sobre ele naquele madeiro, o meu pecado, o teu pecado. Depois, passou pela morte física, né? Mas ressuscitou. E quando ressuscitou, ressuscitou a mim e ressuscitou a você. Eita, glória a Deus. Então, ressuscitamos para uma nova vida com Cristo e tivemos todos os nossos pecados perdoados. Agradeça aí a papai. Diga obrigado, papai. Realmente o Senhor me ama. Pode dizer isso a ele nesse dia. Se você ainda não disse, pode dizer agora. Essa era a palavra para hoje. Tenha um dia abençoado, na paz do Senhor Jesus e um abraço.